Olá e bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar nos textos de um dos pensadores assim mais importantes da sociologia, Max Weber. A nossa fonte aqui é uma coletânea de ensaios chamada A Metodologia das Ciências Sociais. E a nossa missão é desvendar uma questão que, olha, parece simples, mas é super complexa. Como é que se estuda a sociedade de um jeito objetivo? Porque se a gente para pensar, quem estuda a sociedade, cientistas, economistas, historiadores, também faz parte dela. Tem suas próprias crenças, seus valores. Como é que se separa o fato da opinião? Exatamente. E o mais incrível é que Weber não escreveu sobre isso de uma torre de marfim. Não era teoria pura, sabe? Esses textos nasceram ali entre 1903 e 1917, um período assim de muita agitação. Ele estava no meio do campo de batalha das ideias, editando uma das revistas acadêmicas mais importantes da Alemanha, o Archiv, e pesquisando coisas como a sociologia da religião. Ele estava tentando criar as regras do jogo. Ok, então vamos direto ao coração do problema. Weber insiste muito num conceito que parece ser a chave de tudo: os juízos de valor. O que são exatamente? De forma bem simples, são as nossas avaliações práticas sobre algo. Sabe, se é bom ou mal, desejável ou indesejável. Weber insiste numa separação assim rigorosa, quase cirúrgica, entre constatar fatos empíricos, aquilo que é, e esses juízos de valor, aquilo que a gente acha que deveria ser. Ah, entendi. É como um médico que pode apresentar os fatos da saúde de um paciente, isso. E os resultados prováveis dos tratamentos. Isso é a ciência. Mas ele não pode provar cientificamente que o paciente deve escolher um tratamento em vez do outro, né? A decisão final envolve valores pessoais. É a analogia perfeita. Perfeita. E essa insistência dele não é um apelo para, a moralidade. É um apelo à honestidade intelectual. Para ele, misturar a análise de fatos com a defesa de valores pessoais enfraquece tudo. Enfraquece a ciência, que perde a objetividade, e enfraquece a própria ética, que passa a ser defendida com uma falsa autoridade científica. E é aqui que a coisa fica muito, muito interessante. Weber direciona uma crítica bem dura a uma figura que ele chama de professor profeta. Sim, ele estava muito preocupado com os acadêmicos que usavam a sala de aula, o prestígio da posição deles, para pregar as próprias visões de mundo, fossem políticas, culturais, o que for. E a gente tem que lembrar do contexto. Primeira Guerra Mundial chegando. Muitos professores usando a ciência para legitimar posições nacionalistas. Weber via isso como um abuso. Qual seria, então, o papel do professor? Olha, segundo Weber, a universidade devia focar no treinamento especializado e na capacidade de análise. A única virtude que o professor deveria tentar inculcar é a integridade intelectual, que é a habilidade de reconhecer fatos, mesmo os desconfortáveis, de separar esses fatos das suas próprias avaliações e, se dedicar à tarefa sem ficar exibindo os seus gostos pessoais. A sala de aula não é um púlpito, o trabalho do professor é ensinar como pensar e não o que pensar. Se a análise científica precisa ser neutra, isso quer dizer que os valores não têm nenhum papel na ciência? Não exatamente. E essa é a grande sutileza do pensamento de Weber. Ele introduz um outro conceito-chave: relevância para o valor. Ele diz que, embora a análise deva ser objetiva, a escolha do que a gente estuda é, inevitavelmente, guiada pelos valores e interesses da nossa cultura. Ah, claro. Tipo, um historiador estuda a Revolução Francesa, mas não o que um camponês qualquer comeu no café da manhã em 1789. Por quê? Porque os nossos valores culturais dizem que a Revolução foi um evento significativo. A seleção do objeto de estudo já é um ato guiado por valores. Exato. Weber não diz para a gente ignorar os valores. De jeito nenhum. Ele diz que o pesquisador deve ter consciência de como seus valores guiam a escolha dos problemas e, a partir daí, ser implacavelmente objetivo na busca por respostas. A honestidade está em reconhecer essa influência inicial. Ok. Então, se a ciência não pode nos dizer o que é certo ou errado em termos de valores, qual é a utilidade prática dela para tomar decisões? Sei lá, na política, por exemplo. A contribuição da ciência para Weber é imensa,
mas ela é específica. Ele aponta 3 funções principais que uma disciplina empírica pode oferecer. A primeira é analisar meios e fins. A ciência pode avaliar se os meios que a gente propõe são adequados para atingir um certo fim. Por exemplo, uma política de impostos, ela vai mesmo alcançar a meta de reduzir a desigualdade? É um teste de realidade, então. Um teste de realidade. A segunda é prever as consequências. Pode prever os efeitos colaterais não intencionais ou os custos de uma ação. A mesma política de impostos pode reduzir a desigualdade, sim, mas, como consequência, pode desacelerar o crescimento econômico. Entendi. Ela mostra o preço a pagar. Exatamente. E a terceira função é clarificar os valores. A análise científica pode forçar clareza. Ao examinar um objetivo político, ela pode revelar os ideais e valores últimos que estão por trás dele, sabe? Isso torna o debate público mais consciente, mais honesto. É como ter uma lanterna potente numa trilha escura. A ciência não escolhe o caminho a seguir. Isso. Mas ela ilumina todos os caminhos disponíveis. Mostra onde eles levam, os obstáculos, os atalhos. A decisão final de qual caminho tomar continua sendo uma escolha de valor, pessoal ou coletiva. Resumindo, então, o que a gente tira de Max Weber é um conjunto de ferramentas muito poderoso para o pensamento crítico, né? Essa distinção crucial entre fatos e valores, esse chamado à honestidade intelectual e a visão da ciência como uma força que esclarece as nossas escolhas em vez de fazer as escolhas por nós. E, para deixar uma reflexão final, Weber diz que a vida humana é uma série de decisões últimas, pelas quais a alma, nas palavras dele, escolhe seu próprio destino. Se a ciência não pode nos dar as respostas finais para essas decisões, que outras ferramentas a gente tem? E como a gente pode garantir que estamos fazendo essas escolhas com a clareza e a integridade que Weber tanto defendia, em vez de só seguir convenções, interesses ou emoções?